O Peregrino, por John Bunyan. Capítulo 19. Ignorância. Um cristão apenas de nome. Então vi em meu sonho que Esperançoso olhava para trás, e eis que viu Ignorância se aproximando, aquele homem que já haviam encontrado antes no caminho. Olhem lá, disse ele a Cristão. Veja só o quanto este rapaz se retardou pelo caminho. Cristão. É verdade, lá vem ele. Não queria mesmo a nossa companhia. Esperançoso. Mas, creio eu, não lhe faria mal se nos tivesse acompanhado. Cristão. De fato, mas lhe garanto que ele pensa de outro modo. Esperançoso. Também acho. Seja como for, esperemos um pouco por ele. E esperaram. Quando já estava próximo, Cristão o chamou. Vamos, homem, por que é que você ficou tão para trás? Ignorância. Prefiro caminhar sozinho, a menos que goste mais da companhia. Cristão então sussurrou a Esperançoso. Não lhe disse que ele pouco se importa com a nossa companhia? Mas assim mesmo, vamos tratar de passar o tempo conversando, pois este lugar aqui é mesmo solitário. Dirigindo-se agora à Ignorância, falou. Ora, como vai? Como anda a relação da sua alma com Deus? Ignorância. Espero que vá bem, pois estou sempre repleto de bons pensamentos que me vêm à mente para me consolar na caminhada. Cristão. Que bons pensamentos são esses? Pode nos dizer? Ignorância. Ora, penso em Deus e no céu. Cristão. Também os demônios e as almas pensam como você? Ignorância, pois não só penso neles, mas os desejo. Cristão, muitos que jamais chegarão lá também desejam. A alma do preguiçoso deseja e nada consegue. Leia Provérbios, capítulo 13, versículo 4. Ignorância, mas não só penso neles, pois tudo abandono por eles. Cristão, disso duvido, pois abandonar tudo é coisa difícil. Mais difícil do que muitos imaginam por aí. Mas o que fez pensar que você abandonou tudo por Deus e pelo céu? Ignorância. Quem me diz isso é o meu coração. Cristão. Diz o sábio, quem confia em si mesmo é insensato. Leia Provérbios, capítulo 28, versículo 26. Ignorância. Isso se diz de um coração mau, mas o meu é bom. Cristão, você pode provar isso? Ignorância, ele me consola com a esperança do céu. Cristão, isso talvez seja uma armadilha, pois o coração do homem pode consolá-lo com esperanças de algo que ele não tem por que esperar. Ignorância, mas o meu coração e a minha vida estão em harmonia, portanto, essa esperança é bem fundada. Cristão, quem foi que lhe disse que o seu coração e a sua vida estão em harmonia? Ignorância. O meu próprio coração, ora. Cristão. Então, pergunte-lhe se eu sou um ladrão. Seu coração certamente lhe dirá que sim. A menos que a palavra de Deus dê testemunho a esse respeito, qualquer outro testemunho nada vale. Ignorância. Mas os bons pensamentos não procedem de um bom coração? E não é santa a vida que está de acordo com os mandamentos de Deus? Cristão, correto. É de um bom coração que procedem os bons pensamentos. E disso certamente procede o santo viver, conforme os mandamentos de Deus. Mas uma coisa é vivenciar isso, outra bem diferente é só imaginar que é assim. Ignorância. Ora, para você, o que são bons pensamentos e um viver conforme os mandamentos de Deus? Cristão. Há bons pensamentos de vários tipos. Alguns a respeito de nós mesmos, outros de Deus, outros de Cristo e ainda outros a respeito de coisas diversas. Ignorância. E quais são os bons pensamentos a respeito de nós mesmos? Cristão. Aqueles que concordam com a palavra de Deus. Ignorância. E quando é que os nossos pensamentos a respeito de nós mesmos concordam com a palavra de Deus? Cristão,
quando fazemos de nós o mesmo juízo que faz a palavra. Explico-me. A palavra de Deus diz o seguinte das pessoas em estado natural: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. Leia Romanos capítulo 3, versículos 10 e 12. Diz também que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Leia Gênesis capítulo 6, versículo 5. E ainda o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Leia Gênesis capítulo 8, versículo 21. Ora, quando é isso que pensamos de nós com absoluta consciência, então os nossos pensamentos são bons, pois estão conformes à palavra de Deus. Ignorância. Jamais poderei crer que o meu coração seja assim tão mau. Cristão. Então, você nunca teve sequer um único bom pensamento ao seu próprio respeito em toda a sua vida. Mas permita-me prosseguir. Assim como a palavra faz juízo de nosso coração, também o faz em relação aos nossos caminhos. Então, quando os pensamentos do nosso coração e dos nossos caminhos concordam com o juízo que a palavra faz de ambos, então ambos são bons, pois concordam com a palavra. Ignorância. Esclareça, por favor. Cristão. Ora, a palavra de Deus diz que os caminhos do homem são tortuosos, que não são bons, mas perversos. Diz que os homens naturalmente se afastam do bom caminho que eles nem mesmo conhecem. Ora, quando o homem assim considera os seus caminhos, ou seja, quando ele, humilhando-se em seu coração, reflete desse modo, aí sim ele tem bons pensamentos a respeito de seus caminhos, pois agora estão de acordo com os juízos da palavra de Deus. Ignorância. E quais são os bons pensamentos a respeito de Deus? Cristão. Como já disse a respeito de nós mesmos, os nossos pensamentos a respeito de Deus são bons quando concordam com o que a palavra diz dele. E isso acontece quando pensamos em seu ser e em seus atributos segundo o que a palavra nos ensina. Neste momento, no entanto, não posso explicar-lhe isso detalhadamente. Mas, falando de Deus com respeito a nós, só temos pensamentos corretos de Deus quando pensamos que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E que Ele pode ver em nós o pecado quando e onde nós mesmos não podemos. Temos pensamentos corretos de Deus quando pensamos que Ele conhece os nossos pensamentos mais íntimos e que o nosso coração, com todas as suas profundezas, está sempre aberto aos seus olhos. Também quando pensamos que toda nossa justiça é abominável a Deus e que, portanto, Ele não pode tolerar que nos coloquemos diante dEle com confiança alguma em nossas obras, mesmo nas melhores. Ignorância. Você, por acaso, acha que sou tolo a ponto de pensar que Deus não pode ver mais além do que eu? Ou que eu me apresentaria diante de Deus com orgulho de minhas melhores obras? Cristão. Ora, o que então você pensa disso? Ignorância. Sendo breve, penso que devemos crer em Cristo para alcançar a justificação. Cristão, como? Como é que você pensa que você deve crer em Cristo se não enxerga a necessidade que você tem dele? Você não vê nem as suas debilidades originais, nem as atuais, mas mesmo assim tem essa opinião de si mesmo e do que faz. Isso prova claramente que nunca percebeu a necessidade de justiça pessoal de Cristo, justificá-lo perante Deus. Como você diz então, eu creio em Cristo? Ignorância. Creio sim, e muito, apesar disso tudo. Cristão. E como você crê? Ignorância. Creio que Cristo morreu pelos pecadores e que serei justificado perante Deus, ficando livre da maldição. E tudo isso por sua graciosa aceitação da minha obediência à sua lei. Ou melhor, Cristo torna os meus deveres religiosos aceitáveis ao seu Pai, em virtude de seus méritos, sendo eu assim justificado. Cristão. Se me permite, vou contestar essa sua confissão de fé. Primeiro, você crê com fé imaginária somente, pois essa fé não se encontra descrita em lugar nenhum da palavra. Segundo, a fé em que se baseia sua crença é falsa, porque você aplica a justificação da justiça pessoal de Cristo à sua própria justiça.
Terceiro, essa fé não faz de Cristo o justificador da sua pessoa, mas dos seus atos, o que é falso. Em quarto lugar, essa fé não só é enganosa, mas certamente trará sobre você a ira no dia do Deus Todo-Poderoso, pois a verdadeira fé justificadora faz que a alma, sabedora de sua perdição na lei, busque refúgio na justiça de Cristo, e ela não consiste em um ato de graça para que a sua obediência seja aceita por Deus para a justificação, mas sim na obediência pessoal de Cristo à lei, que o fez sofrer por nós em nossas mãos tudo o que a lei exigiu. Essa é a justiça. Afirmo-lhe que a verdadeira fé aceita, é debaixo dela que a alma se refugia, e é por causa dela que a alma se apresenta imaculada perante Deus, sendo então aceita e resgatada da condenação.